para vocês que amam uma curiosidade sobre a espiritualidade, sobre a evolução humana, sobre como adquirir a prosperidade ou a tão sonhada felicidade que todos buscam, vocês estão no lugar certo. Então sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda. Vocês estão no canal de Papo com Além. Aqui nós abordamos alguns temas polêmicos, como hoje, que eu vou abordar sobre a explicação dos nossos 4 corpos, que nós não temos só o corpo físico, e sim a existência de mais 3 corpos que normalmente não são conhecidos para quem ainda não estuda sobre a espiritualidade ou não tem o conhecimento científico de todos os corpos que nós possuímos. Então, o mais comum, que todos conhecem, é o corpo físico, onde nós temos os principais órgãos, onde é responsável por toda o nosso metabolismo, o funcionamento dos nossos órgãos vitais, os nossos músculos, enfim. Esse todo mundo já conhece, temos aí vários estudos, cada dia mais evoluídos sobre a medicina, sobre o nosso corpo humano, sobre a neurociência, sobre a neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, esse acho que acredito que eu não vou dar muita ênfase, porque não tem muito o que se falar sobre o nosso corpo físico, que é um corpo mais denso, onde ele está ligado por outros corpos. Os nossos corpos, eles são ligados por fios energéticos. Esses fios energéticos ou cordões, eles que mantêm o nosso corpo vivo, o nosso corpo funcionando perfeitamente. Então, o segundo corpo que nós temos, ligado ao corpo físico por um cordão de cobre, é o nosso corpo etérico. Esse corpo etérico, ou corpo energético, ele é conhecido das 2 maneiras. Esse corpo, ele possui os chakras. Muitos conhecem os chakras principais, né, que são responsáveis pelo funcionamento também dos nossos órgãos. Cada chakra principal desse corpo etérico, desse corpo energético, é responsável por um órgão vital do nosso corpo. Mas nós temos muito mais chakras, chakras em todo o palmar, nos dedos, mas assim, depois eu vou explicar para vocês, não nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, mas num próximo, quais são os chakras principais que nós temos que são responsáveis pelos nossos órgãos e que mantêm eles ligados, mantêm eles funcionando, e que normalmente quando a gente tem o desencarne, esse corpo etérico e energético, ele tem que ser descartado, mas nem sempre é. E aí essa parte eu já explico mais para o final do vídeo. Junto ao corpo etérico ou energético, que é ligado pelo cordão de cobre, ele traz o corpo emocional, ou conhecido como corpo astral. É um dos corpos no qual, quando a gente desencarna, a gente leva esse corpo junto, que é o corpo que ele é mais sutil, ele leva todas as nossas emoções de todas as vidas que nós já vivemos, né, de todas as encarnações, é uma somatização de energia, uma somatização de lembranças emocionais, que muitas vezes nessa vida mesmo, às vezes a gente tem uma saudade tão grande, um vazio ou um sentimento de não pertencimento desse mundo atual que nós vivemos, né. Esse é um das funções que esse corpo ele traz pra gente, que é sentir algumas emoções no qual nós vivenciamos em outras encarnações, em outras vidas, com outros povos, como índios, como são muitos, né, são muitos
as vidas que nós já tivemos. Então a gente sente às vezes aquela saudade ou aquele sentimento de não pertencimento, mas é porque esse corpo ele traz pra gente toda essa recordação, é como se ele fosse um computador, tem essa memória de guardar emoções de várias outras vidas. Esse corpo energético ele é ligado pelo cordão prata. Esse cordão prata, ele liga-se ao corpo astral. Então esse corpo astral, né, ou é conhecido como também corpo emocional, ele é ligado a um corpo mental. Aí a ligação desse corpo astral ou emocional, que é o corpo que a gente carrega quando a gente desencarna, é ligado ao corpo mental também por um cordão, que é o cordão de ouro. Então cada corpo, ele é ligado por um cordão diferente, e a partir do momento se esse cordão ele for rompido, a gente perde a vida, porque são como correntes, onde correm corrente sanguínea, onde tem ali toda a nossa vitalidade, a nossa vida, e a partir do momento que ele se rompe, a gente acaba desencarnando, porque é ele que mantém o nosso corpo, todos os outros corpos vivos. Um é ligado ao outro. Então o último, que é o quarto corpo, é o mental. Esse é o único corpo que ele não tem uma forma física, ele tem uma forma oval. Ele não tem uma forma física como todos os outros corpos. O corpo físico, ele tem aquela moldura, né, física. O corpo energético, ele também tem essa moldura de um corpo físico. E o corpo astral, ele também tem essa silhueta aí de um corpo físico. Porém, o mental é o único que é um oval, ele não tem uma forma física e ele é o corpo mais sutil que nós temos. É onde são carregadas todas as memórias de todas as encarnações, de todas as vidas que nós temos. É claro que quando a cada encarnação que nós temos a oportunidade de vir, esse mental ele ocorre um apagão, isso é de forma realmente, proposital, porque senão acho que a gente enlouqueceria de trazer todas as lembranças de todas as vidas, até porque nós temos que evoluir cada dia mais, cada reencarnação que nós temos, a intenção é uma evolução cada vez maior. E se nós tivéssemos todas essas lembranças regressas de todas as vidas passadas, nós não iríamos querer conviver com pessoas no qual nos fizeram mal, no qual não foi tão interessante e que faz toda a parte importante da nossa evolução novamente conviver com algumas pessoas justamente para ter essa cura, essa questão mesmo de evoluir como pessoa, evoluir como emocional, ter um autocontrole emocional. Então, para isso é causado esse apagão proposital por todo o amparo antes do nosso encarne, para que nós possamos recomeçar, para que nós não eh, tenhamos a oportunidade de repente, nos apegar aos erros que nós cometemos de outras vidas passadas, ou até mesmo de repetir da mesma forma, do mesmo jeito, tudo que nós vivemos numa vida anterior. Então é uma grande oportunidade de viver novas experiências e com muito mais evolução e com muito mais autocontrole e um poder, assim, emocional muito grande. Então esse corpo mental, ele tem essa forma, ele é mais sutil e também quando nós morremos, é o corpo que nós também levamos ao astral.
quando nós estamos lá no entrevidas. Então são 2 corpos que nós devemos carregar, que é o mental e que é o astral ou conhecido também como emocional. Muitas pessoas mais materialistas ou apegadas a esse mundo material, a esse mundo físico, às vezes eles têm muita dificuldade de se desprender, de descartar desse corpo que nós não podemos carregar, que é o corpo dos chakras, né, o corpo etérico, o corpo energético. Esse nós não podemos carregar, porque se nós mas nós temos a possibilidade, né, eu estou até explicando, porque assim, nós que temos que descartá-lo em algum momento do nosso desencarne. Se a gente não descarta esse corpo por questão de apego, que são aquelas pessoas mais apegadas a esse mundo material, a tudo que deixou aqui, a família, são pessoas mais difíceis de se desprender, eles podem se manter lá no entrevidas, né, no mundo astral, com esse terceiro corpo, que não é o certo estar ali presente com ele, e quando ele reencarna, ele vem com muitos problemas. Problemas físicos, problemas de doenças, ou até mesmo uma pessoa totalmente materialista, obsediada, uma pessoa que não tem nenhum tipo de controle. Então, para tudo existe o porquê, né. Então, é muito interessante a gente saber que não só temos um corpo físico, porque aí vocês vão entender quando eu explico sobre a importância dos cuidados dos 4 corpos, porque um é responsável assim, cada um tem a sua função, né, cada um tem a sua funcionalidade e o para que serve, e se não fosse útil, nós não teríamos necessidade de ter esses 4 corpos vivendo aqui na Terra, né, vivendo nessa encarnação. Então é importantíssimo quando vocês fazem algum tipo de relaxamento ou de, revitalização das energias, que vocês se concentrem e visualizem esses 4 corpos, não visualizem somente o corpo físico de vocês. Se possível, visualize os 4 corpos sendo energizados e depois na finalização, quando eu sempre explico a importância do fechamento do corpo com o raio azul, que é para você se proteger, criar aquela aura de fechamento de corpo que a gente fala, que na verdade não é um fechamento de corpo, seu corpo não vai ser fechado. Isso é um termo que nós usamos para dizer que você está ali protegida de toda e qualquer energia que você não quer ser invadida, a não ser aquela energia que você permita que adentre aos seus corpos, que, sabe, que possa, ter essa autorização. Mas quando nós temos esse autocuidado de quando antes, por exemplo, de sair de casa, que é importantíssimo, quando nós acordamos, né, que a gente está ali agradecendo por mais um dia que nós temos a oportunidade de viver esse presente diário, e que antes de você sair de casa, você imaginar, se possível fazer antes um relaxamento, que eu já expliquei num vídeo anterior, a importância dos relaxamentos para revitalização, para repor todas as energias do nosso corpo, porque esses corpos, eles são como o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, a gente tem que tomar um banho diário para limpar ele, para tirar todas as impurezas, né, para trazer até ânimo e revitalização também para a vida, porque eu sou assim, se eu acordo e não tomo banho, o meu dia ele não é a mesma coisa. Às vezes a gente até quer ficar ali mais tempo com pijama, né, enrolando ali
que também é gostoso para ficar em casa, mas para mim não funciona muito isso. Se eu quero ficar de pijama, então eu tenho que acordar, tomar um banho para me dar ânimo, revitalização, para acordar para a vida, e depois coloco o pijama de novo, se esse for o caso. Mas os nossos corpos, eles também são como um corpo físico, no sentido de que eles também precisam ser limpos e recarregados, porque eles pegam energias a todo tempo, de todos os ambientes, de todos os lugares que a gente frequenta, de todos os lugares que nós vamos durante o dia, durante a noite, até mesmo dormindo nas viagens astrais. Se de repente você tem um contato com um umbral, você vem totalmente, com aquela energia pesada, aquela energia densa daquele lugar, né, porque os umbrais eles têm essa densidade, esse peso que é impossível não sentir um cansaço, uma canseira, uma irritação, que você às vezes nem lembra, você nem recorda do que você passou, mas se você acorda desse jeito é porque você está visitando naturalmente os umbrais enquanto dorme. Por isso a importância de sempre antes de dormir, sempre antes de sair de casa, principalmente quando acorda, a gente criar aquele campo azul de proteção, imaginando realmente uma aura, né. A aura, gente, áurea, né, a gente possui, porém, ela não é um corpo, ela é um campo energético que, fica em volta dos nossos corpos, é uma energia. Para quem é médium, todos nós somos médios, mas assim, para quem tem essa facilidade e já trabalha a mediunidade e a paranormalidade, tem uma grande facilidade de ver, de enxergar a aura de uma pessoa. Se você, tem essa facilidade, você vai ver em algumas pessoas, de repente, uma aura branca, em outras você vai ter essa possibilidade. Se a pessoa tem essa prática de se cuidar e de fechar o corpo com um raio azul, você vai ter essa visualização de uma aura azul, uma luz azul muito forte, em volta de um oval, né, fazendo essa proteção em todos os seus corpos. Você pode ver a aura rosa, a aura amarela, então, por isso que é muito legal, muito interessante, muito bacana a gente entender cada dia mais sobre a espiritualidade, para que também nós conseguimos ter esse parâmetro de como está a energia do ambiente, como está a energia daquela pessoa. De repente a pessoa ela tá ali com raiva, tá com ódio, tá emanando só coisa ruim, e para as pessoas que conseguem enxergar, ela vai ver uma aura totalmente escura, né, cinza, acinzentada, como se tivesse ali, uma fumaça, sabe? Para quem tem essa possibilidade, por isso a importância de cada dia mais estudar e conhecer sobre tudo que envolve a mediunidade, a paranormalidade, para que nós possamos cada dia mais nos proteger e também conhecer sobre as energias e saber ler. A gente pode ler as energias das pessoas e dos lugares e até mesmo nossa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade para quem não conhecia e para quem conhecia, adquirir um pouco mais sobre esse assunto e que para um próximo vídeo a gente tem mais novidade em relação ao assunto de espiritualidade, autoconhecimento, prosperidade, felicidade e tudo aquilo que faz bem para nossa evolução. Até mais. Se esse vídeo fez sentido para você, se é um assunto que você gosta, curte aqui no vídeo, deixe os seus comentários, me fala se mudou em alguma coisa, se vocês já estão praticando os relaxamentos, se tem alguma mudança que você já consegue enxergar de diferente em você quando você adquiriu todas essas informações. Até mais, um beijo, tchau, tchau.